A Voz da Palavra, com o pastor Reginaldo Ribeiro. Olá, é uma alegria muito grande estarmos juntos para o nosso estudo na Voz da Palavra. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você, com os seus familiares, e possamos desfrutar de bênçãos especiais, as quais Deus tem reservado principalmente e especialmente para aqueles que reservam tempo para estudar a sua palavra. A palavra de Deus é maravilhosa. Mas será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? No estudo que vamos fazer a partir de agora, vamos entender a voz da palavra de Deus. Vamos entender se realmente a Bíblia é ou não a palavra de Deus. Se os escritos que estão aqui são verdadeiramente da vontade de Deus ou tem algo da vontade do homem. O tema é no caminho que deve andar. Você vai entender e vai se maravilhar com as revelações da palavra de Deus. Para estudarmos esse tema, precisamos da orientação do Espírito Santo. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos e orar. Curve a sua fronte, abra o seu coração e vamos falar com Deus. Nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai, toda honra, toda glória seja dedicada a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade maravilhosa que temos aqui agora, neste momento, para estudarmos a Tua palavra. Mas sabemos que sem o Teu Espírito Santo não somos capazes de compreendê-la. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que Ele possa tirar todas as dúvidas de cada ouvinte que está estudando a Tua palavra a partir de agora. Abençoe cada lar. O Senhor conhece as dores, as dificuldades, os planos, os planejamentos de cada pessoa, de cada família. Entregamos cada pessoa e cada lar, cada família em Tuas santas mãos. Que possa acompanhar esta programação e possa entender. E aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado da Tua palavra, que neste tema possa fazer essa decisão. Assim oramos, não porque somos merecedores. Assim te pedimos, não porque temos mérito algum, mas te pedimos no nome daquele que um dia veio à terra e deu a vida por cada um de nós. Oramos no nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. A Bíblia conhecemos como a palavra de Deus. E no meu caso, eu não tenho dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas já houve um tempo na minha vida que eu duvidei disso. E provavelmente estou falando nesta hora para alguém que também não acredita na Bíblia. Embora eu esteja falando para um número maior de pessoas que acreditam nessa palavra. Porque essa palavra mudou já a vida de muitas pessoas. A palavra de Deus. No caminho que deve andar. Quais as orientações da Bíblia Sagrada para que eu e você possamos andar na luz de Cristo Jesus? Vamos entender a partir de agora. Mas antes precisamos entender que a Bíblia ela é constituída de 66 livros. Não é apenas um livro. São 66 em um. Nesse caso, não é um livro, é uma coleção de livros. Contendo, para quem não sabe, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história da criação e vai até o livro de Malaquias. O Antigo Testamento, nós vamos entender que uma boa parte dele já se cumpriu. Mas ainda existem muitas partes do Antigo Testamento que ainda estão por se cumprir. Vamos entender que também os 27 livros do Novo Testamento contam os detalhes do que Jesus Cristo fez quando veio aqui na Terra. O Novo Testamento conta a história de Jesus e dos apóstolos. Também são livros inspirados pelo Espírito Santo. É o que vamos entender. Deus escolheu 40 homens para escrever as Escrituras Sagradas. Estes homens não foram qualquer homens. Foram homens que andaram com Deus aqui na terra. 40 homens, são 40 escritores, mas a Bíblia tem apenas um autor, que é Deus.
Deus é o autor. Vamos entender isso aqui. Ela também foi escrita num período de 1600 anos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é o livro mais antigo do planeta Terra. A Bíblia, na realidade, é o livro mais antigo do planeta. O Antigo Testamento já existe há mais de 3.500 anos e foi escrito. Então, veja só, o Novo Testamento tem um pouco mais de 1.900 anos que foi escrito. E tudo está aqui e está em nossas mãos, detalhadamente. 40 homens, talvez alguém possa dizer, eu sabia que foi os homens que escreveram a Bíblia. A Bíblia é na linguagem humana, então teria que ser escrito por ser humano. E para chegar até nós, Deus teria que usar humanos. E esses humanos foram pessoas que se aproximaram de Deus enquanto aqui viveram. Nós vamos entender logo lendo o primeiro texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 21. Está com a Bíblia? Se não estiver, pegue a Bíblia aí. Se não tiver, não tem problema. Está com os ouvidos aí e você vai entender o que Deus tem a falar para você neste tema que é super especial. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Já abri aqui em 2 Pedro, capítulo 2, e vamos ler o versículo 21. Observe o que diz. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui está a revelação. Para você que talvez pensava, eu não acredito na Bíblia, ou talvez falava, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi feita por vontade humana. Você sabe que tudo que existe nessa terra, é claro, as coisas humanas que eu estou me referindo, os livros, estou me referindo aos livros, foram escritos pelos seres humanos. Mas ainda existem muitas outras coisas que o homem também fez. Mas como falamos anteriormente, e agora a Bíblia acabou de confirmar, a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas não foi qualquer homem. Deus não pegou qualquer bêbado em qualquer esquina para escrever a sua palavra. Deus usou homens santos. O que quer dizer homens santos? Homens separados deste mundo. Homens que abandonaram tudo nessa terra para viver ao lado de Jesus Cristo, para viver ao lado do Senhor. Esses são os homens que deixaram de viver para eles mesmos, para viverem para Deus. E o texto bíblico que acabamos de ler diz que nenhuma profecia aqui da Bíblia Sagrada foi dada por vontade humana. Eles não escreveram o que eles queriam. Eles escreveram o que o Espírito Santo inspirou para que eles escrevessem. É assim que está escrito. E é assim que tem que ser. Sabe? Hoje nós estamos vivendo na época da tecnologia avançada e as pessoas não lembram mais das cartas. Mas os mais antigos sabem que antigamente não se comunicava por celular, nem pela internet e tal. Era através das cartas. E quando um filho ia morar distante, procurar melhorar de vida em outro local, que deixava os seus pais, eles iam embora, passavam tantos tempos e não conseguiam se ver, e eles se comunicavam através das cartas. E muitos pais usavam essas cartas para comunicar com seus filhos, usavam seus próprios filhos, outros filhos que ficavam em casa com eles, e eles então ditavam aquelas cartas, dizendo, filho, escreva aí para o seu irmão que foi lá para aquela cidade e tal. E o filho começava a escrever dizendo assim, saudações e felicidades. E aí ele escrevia aquela carta, aquele filho, o pai ditava as palavras ou a mãe, e a carta era levada ao correio e entregue àquela pessoa, aquele filho. E quando abria, era mesmo que estava vendo seus pais falando. Os olhos enchiam de lágrimas. E ali estava, filho, saudações e felicidade. Bom, e assim ia. A pergunta é, quem escreveu a carta? A carta foi escrita por um filho, mas quem ditou as palavras? As palavras foram ditadas pelo pai.
E nada do que foi escrito naquela carta foi da vontade do Filho, mas sim do Pai. Assim, Deus usou os seus filhos para escrever as Sagradas Escrituras. Deus usou os santos homens de Deus, os profetas, homens que viveram para Ele aqui na terra, para que essa carta de amor de Deus pudesse chegar nas minhas mãos e nas suas mãos, pudesse transformar a minha vida e a sua vida. Mas que parte da Bíblia é inspirada por Deus? Será que somente uma parte é inspirada? Será que somente o livro dos Salmos é inspirado por Deus? Será que só o Novo Testamento é inspirado? Que parte da Bíblia ainda tem validade? Vamos entender e vamos estudar. Vamos ler mais um texto que está em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. Procure aí em sua Bíblia, que eu vou procurar aqui na minha. 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. Está aqui. E diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Glória a Deus, aleluia! Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra toda já está dizendo que é toda. Não é só o Novo Testamento, não é só o livro dos Salmos que é inspirado, mas toda a Escritura, todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento é inspirado por Deus e é útil para ensinar, é útil para repreender. Ensinar quem? Ensinar quem está andando no caminho errado, pensando que está no caminho certo. Quando você para ouvir a voz da palavra de Deus, para ler, enfim, você vai notar que a Bíblia, ela transforma a vida das pessoas. Quantas pessoas têm mudado de caminho? Quantas pessoas viviam uma vida tortuosa e quando passaram a estudar, ou pelo menos ouvir a palavra de Deus, essas pessoas tiveram os seus caminhos corrigidos, porque a Bíblia é para correção, para corrigir aqueles que estão andando em caminhos tortos. No caminho que deve andar, a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada. Corrigir, ensinar, educar na justiça. Educar na justiça, ensinando o cidadão a fazer o que é certo, o que é correto. Em um mundo que hoje nós estamos vendo que os valores estão sendo invertidos, o que é certo é errado e o que é errado é certo, a Bíblia diz o que é certo. E a Bíblia também fala o que é errado. Para muitos hoje, fazer o mal acha que é fazer o bem. Mas a Bíblia sempre diz, e ela tem o seu lugar, que o mal é mal e o bem é o bem. E tem muitas pessoas que pensam que estão agradando a Deus com a sua forma de viver, com a sua maneira de andar, com a sua maneira de vestir. E aí vem a Bíblia para nos corrigir e nos educar na justiça de Deus. E quando você anda na justiça de Deus, você pratica boas obras. Quando você anda na justiça de Deus, você passa a ser um bom cidadão, uma boa cidadã aqui desse planeta, aqui nessa terra. Se alguém chegar para você e dizer, olha, o Antigo Testamento já era, você vai dizer o quê? Não, toda a Escritura é inspirada por Deus. E como falei aqui já nesse tema há pouco, muitas partes da Bíblia ainda precisam se cumprir. Exatamente, muitas partes também do Antigo Testamento. É claro que tudo está se cumprindo. Isso pode se cumprir num período muito rápido. Mas tem muitas coisas que o Antigo Testamento e o Novo estão em harmonia. Como muitas profecias do livro do profeta Daniel. Ainda existem uma parte que não se cumpriu e está se cumprindo já agora em nossos dias. E está em harmonia com o livro do Apocalipse. A Bíblia toda é inspirada por Deus, para que todo homem e toda mulher de Deus seja habilitado para a prática das boas obras, para saber o caminho certo que deve colocar os seus pés
e o caminho errado que não deve ir. O caminho certo é o caminho de Deus. É o caminho estreito. É o caminho que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele falou que o caminho estreito é o caminho dele. O caminho largo é o caminho que você não pode andar. Aqui atrás de mim tem um caminho aí. Cuidado, esse caminho aqui, ele é largo, né? Você está vendo que, olha para isso aí. É um caminho muito largo. Mas o caminho estreito é o caminho do Senhor Jesus Cristo. E você deve andar por esse caminho, não o largo, o caminho estreito, o caminho que deve andar. Mas como você vai saber qual é o caminho que vai andar? Como você vai distinguir entre o caminho estreito e o caminho largo? Através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. É ela que indica o caminho. E até quando essa palavra terá validade? Até quando? O profeta Isaías, no capítulo 40 do seu livro, ele escreveu o seguinte, 40 e o versículo 8, ele disse, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus, ela dura para sempre. Ela não muda de tempos em tempos. Existem muitas pessoas que confundem as coisas. Existem muitas pessoas que dizem o Antigo Testamento já era, agora só é o Novo. Não, não é bem assim. A Bíblia não ensina isso. Isso é uma piada e de mau gosto. Pelo contrário, a Bíblia, ela é para sempre. Agora, existem alguns rituais que eram praticados lá no Antigo Testamento, os quais apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo, que não precisa mais ser guardado, que não precisa mais ser obedecido. Vou citar um aqui, por exemplo, o sacrifício dos cordeiros. Você sabe que os cordeirinhos eram sacrificados, mas aqueles cordeirinhos que eram sacrificados, eles não tinham defeito nenhum, eles não pecavam, eles não pecaram. O pecado é do ser humano. E aqueles cordeirinhos, eles apontavam para o Cordeiro de Deus, como está escrito em João, capítulo 1 e o versículo 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, hoje não é mais necessário sacrificar os cordeiros. Esta era uma lei, nós vamos estudar em outro tema o significado dessa lei que apontava para o sacrifício de Jesus. Mas é bom já você entender isso aí. Então, essa parte, ela foi cumprida realmente em Jesus. Mas nem tudo do Antigo Testamento foi cumprido, porque existem muitas coisas, muitas profecias do Antigo Testamento, como já falei, que estão se cumprindo junto com o livro do Apocalipse. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24 e o versículo 35, ele diz que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse que vai passar o céu. Jesus disse que vai passar essa terra. Mas as palavras de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele determinou, vai se cumprir. O céu ainda não passou, a terra também ainda não passou. Mas o próprio Jesus diz que um dia o céu e a terra irão passar. É claro, não fica preocupado não, você que estuda a palavra de Deus, por quê? Porque esse céu vai passar, essa terra vai passar, mas Deus faz uma promessa, e aí eu vou citar um capítulo do Antigo Testamento, e inclusive 2 capítulos lá de Isaías. Você pode ler ali Isaías a partir do capítulo 65, e você vai notar que o capítulo 66 também falam sobre a criação de um novo céu e uma nova terra. Como pode então o Antigo Testamento já não valer mais nada? Claro que vale. Isaías escreveu lá a mesma coisa que João escreveu também, nesse sentido de um novo céu e uma nova terra, no Apocalipse 21. Ele diz que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E se você for ler direitinho, você vai ver o caminho que deve andar, como Isaías explica ali, quem vai poder entrar no céu, quem não vai poder entrar no céu. Ali está escrito direitinho, é só seguir as instruções. Leia a palavra de Deus. Se você não consegue mais ler, problema de visão ou algum outro problema, peça alguém para ler para você.
Baixe o aplicativo da Bíblia no seu celular. Já tem um aplicativo aí que você pode ler a Bíblia, aliás, ouvir a Bíblia em áudio. Então, baixe esse aplicativo, peça alguém para colocar para você um capítulo cada dia. E aí você vai se maravilhar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida. Eu tenho falado aqui que ela tem mudado vidas e corações. Quero dizer para você que eu sou uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus. E o poder de Deus está em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu posso contar um pouquinho como eu era e vou contar para você. Eu era uma pessoa que não acreditava na palavra de Deus. Passei 20 anos da minha vida perdendo tempo nesse mundo. Mas nada que eu fazia no mundo satisfazia o desejo do meu coração. E quando eu via uns irmãos, uns crentes, naquela época eu não chamava de irmão, eu chamava de crente, né? E aquilo me incomodava. Eles faziam cultos nos lares, nas portas das pessoas. E eu achava que aquele povo era um povo desempregado que não tinha o que fazer. E quando vinham falar para mim da Bíblia, eu falava assim, não quero ouvir. Não acredito nisso aí. E aí eu entendo até muitas pessoas que falam que a Bíblia é palavra de homem, sabe por quê? Porque eu falei isso muitas vezes. Porque eu também já ouvia muitas outras pessoas falarem a mesma coisa. Então eu tinha isso comigo. Mas até um dia que eu andava angustiado nessa terra, desapontado por certas coisas que haviam acontecido. E então, a única esperança que eu achei de continuar vivendo, porque eu tentei tirar a minha própria vida. Não tinha mais para onde correr. Nada, as serestas aonde eu cantava, os amigos, aqueles amigos que são amigos, que parece que são amigos, mas naquela hora que você precisa, eles estão distantes. Eles não podiam me ajudar também. Encontrei um amigo verdadeiro, e esse amigo é Jesus Cristo. E esse amigo é encontrado na palavra. Foi aí que dei lugar para estudar a palavra de Deus. Foi aí que Jesus Cristo mudou os meus pensamentos, mudou a minha vida. Eu tinha pensamentos ruins, terríveis. Tinha pensamentos de ser um justiceiro, de fazer justiça com a própria mão. No meu pensamento, eu não deveria deixar nenhum ladrão, nenhum assassino, nenhuma pessoa que cometia o mal. Esse era o meu pensamento. Deus não deixou matar ninguém, graças a Deus. Mas no pensamento, já era para me ter matado, mas não matei ninguém. E graças a Deus, Deus mudou o pensamento de matar as pessoas. Quem sou eu para tirar a vida das pessoas? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. A vida é de Deus. Deus é o autor da vida. E quando alguém tira a vida de outra pessoa, ele está afrontando o próprio Deus. Deus mudou a minha vida, por isso estou aqui falando da palavra dele. Não cobro nada para pregar o evangelho, porque quem trouxe a mensagem para mim não me cobrou nem um centavo. Aprendi a viver pregando o evangelho de graça. E de graça vou pregar, em nome de Jesus Cristo, até o último dia da minha vida. Quero agradecer a Deus por essa comunidade dos voluntários, porque essa comunidade é uma comunidade de pessoas que entenderam essa mensagem. A mensagem que transforma vidas e corações. E todas essas pessoas que fazem parte do nosso ministério, Igreja Adventista Comunidade dos Voluntários, são pessoas que entenderam o que Jesus fez por elas. Elas também tiveram as suas vidas transformadas. Cada uma tinha a sua dificuldade, o seu problema. E Jesus libertou. Jesus transformou. Jesus falou: examinais as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras testificam de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Salvador. Não existe outro Salvador. Eu sou gratificante pelo que ele fez. E por mais que eu faça alguma coisa, por mais que eu pregue o Evangelho, que eu tente levar essa mensagem, não pago pelo que Jesus fez por mim. Vou continuar sendo salvo pela graça de Deus, porque tudo que eu fiz e ainda continuo sendo pecador, é claro que hoje não sou mais dominado pelo pecado.
Sou dominado pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra. E um dia serei transformado, porque a palavra de Deus me fala isso, me promete isso. Serei transformado 100%, glorificado. E viverei para sempre com o Senhor. Então essa é a minha esperança, é viver na eternidade. Mas falar da eternidade a gente vai falar em outro tema, que a Bíblia fala sobre esse novo céu e essa nova terra. Quem entrega a vida a Jesus muda de vida. A palavra de Deus, ela tem mudado a vida de todos aqueles que se aproximam com sinceridade de coração do Senhor Jesus. Ela testifica de Cristo. Vamos ler mais um texto. Hoje, não tenho mais pensamento de matar. Tenho pensamento de salvar pessoas. E eu não sou capaz de salvar ninguém. Mas Jesus deixou em minhas mãos um instrumento de salvação, a sua palavra. É através da palavra que nós levamos para as pessoas que elas conseguem se entregar a Jesus Cristo, entender o que nós entendemos e passar a viver uma nova vida. Não mais matar, mas salvar para o reino dos céus. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Salmo 119, o versículo 105. Abra sua Bíblia aí. Está bem aqui, ó. 119, 105. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Glória a Deus, aleluia. Aqui está o Salmo, diz o seguinte, que a Bíblia é uma lâmpada. É uma lâmpada para os meus pés. Sabe o que significa isso? A Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra aonde eu devo colocar os meus pés. Ela é uma luz para os meus caminhos, para que eu possa saber no caminho que eu devo andar. Para que eu possa saber aonde eu devo ir e aonde não devo ir. Para que eu possa entender o que é a vontade de Deus para mim. E assim para você. Uma lâmpada, um farol para clarear os nossos passos. Essa é a lâmpada. Essa é a palavra de Deus. Luz para os meus caminhos. Quer viver nessa luz? Então comece a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz da palavra de Deus, comece a ler, comece a praticar, e você vai ver que maravilha. É a luz. Anda na luz. Porque quem segue a luz não anda nas trevas. E aí nós vamos entender que ela é uma luz para o caminho. Através dela nós vamos encontrar a verdadeira vontade do Pai que está no céu. Nós vamos encontrar o verdadeiro significado de seguir a Jesus. O verdadeiro significado de crer em Jesus. Alguém diz, eu creio em Jesus, mas continua do mesmo jeito. Continua nas farras, nas bebedices, nas orgias, nas idolatrias. Mas quando o calo aperta, quando as coisas apertam, corre para pedir socorro de Jesus, mas só naquele momento. Depois esquece de tudo. Não é isso. Eu também já fui assim. Mas com o estudo da palavra de Deus, ela foi clareando os meus passos. A luz, um farol para os meus caminhos. Esse é um farol para os seus caminhos também. Que o Senhor te abençoe e que você possa ter entendido esse tema. Não, mas não terminou ainda vamos ler mais um texto bíblico para complementar. Mas que você possa ter entendido que Deus, com muito amor, deixou uma carta maravilhosa para que eu e você siga os passos de Jesus Cristo e dos apóstolos e dos profetas de Deus, dos homens santos que escreveram a sua palavra. Vamos finalizar com o último texto que está em Isaías, capítulo 30. E o versículo 21. Isaías 30, 21.
Diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você diz aleluia? Glória a Deus. Quando você estiver andando errado, pensando que está certo, isso aqui, meu amigo, minha amiga, é para aqueles que buscam em espírito e em verdade andar com Jesus Cristo. Andar na direção de Deus. Andar na direção da palavra do Senhor. Então ouvirá uma voz por detrás de ti, falando aos seus ouvidos. Esta voz, você sabe que voz é essa? É a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o nosso guia. Em João capítulo 16, o versículo 13, está escrito que o Espírito Santo é o guia que nos guia a toda a verdade da palavra de Deus. Nunca pare para ler a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus sem primeiro orar, sem primeiro pedir a direção do Espírito Santo, porque ele é Deus e ele abre o nosso entendimento. Quando você for andando em um determinado local, você que já tem estudado a palavra de Deus e às vezes não sabe por onde vai, você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você: este é o caminho, andai por ele. Que caminho é esse para você hoje? Que caminho é esse para você que está assistindo essa programação, esse tema tão maravilhoso da palavra de Deus? Este é aquele caminho que falei há um pouco atrás. O caminho estreito. O caminho de Jesus Cristo. Você sabe que nesses últimos dias, muitos têm enlarguecido os caminhos, ou o caminho, para que muitos possam passar. Não adianta a igreja lotada assim de gente andando erradamente, não seguindo o caminho estreito. Não adianta. É melhor ter pouquinha gente, mas todos ali procurando seguir a perfeita e agradável vontade de Deus, do que ter muitos desviados dentro da igreja. Vamos entender, este é o caminho, andai por ele. Qual é o caminho? O caminho do Senhor. O caminho o qual o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Este é o caminho, andai por ele. Quem sabe eu esteja falando para alguém que tem andado num caminho torto. Eu quero dizer para você que a Bíblia traz uma esperança. Você pode ter andado por onde for, ter feito o que fez até agora, até nesse momento. Mas se você, a partir de agora, deixar a luz da palavra de Deus falar o seu coração, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai transformar o seu viver. Deus vai colocar dentro do seu coração as verdades que você, a partir de agora, deve seguir. Deus vai mostrar para você o caminho certo. Faça um compromisso com Deus a partir de agora, porque essa palavra que nós lemos aqui vai se cumprir na sua vida. E quando você estiver por aí fazendo alguma coisa que não é do agrado de Deus, ou antes de você fazer, o Espírito Santo vai falar nos seus ouvidos dizendo: sai fora, não é por aí não, eu vou lhe mostrar o caminho. Este é o caminho é o da direita. O caminho é o estreito, é apertado. Você vai ter que abandonar muitas coisas, mas eu estarei contigo te ajudando a carregar o fardo. Você sozinho não pode fazer nada, mas eu contigo, você tudo pode. Tudo você vai poder, ao entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Que você possa ter entendido qual caminho você deve andar a partir de agora. E a partir de agora, estude mais a palavra de Deus. Nunca acorde de manhã sem, primeiro, ler pelo menos um capítulo da palavra de Deus. Mas depois que você lê, você leva no seu coração e pratique. Quero terminar esse tema dizendo as palavras de João,
no Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3, o qual ele diz que bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e as praticam. Bem-aventurado quer dizer feliz. A verdadeira felicidade não está na cachaça. A verdadeira felicidade não está na cerveja. A verdadeira felicidade não está nas músicas mundanas. A verdadeira felicidade não está nas coisas que esse mundo oferece. Não. A verdadeira felicidade está no estudo da palavra de Deus e na prática, porque ela nos ensina, nos corrige e nos educa a andar na justiça de Deus. E ser pessoas felizes, porque são pessoas que vivem com esperança. Esperança de viver melhor ao lado de Jesus. Esperança de se preparar para viver na eternidade. Morar lá no céu, naquele lugar ali, ó, lá em cima. Não aqui nas nuvens, lá em cima, no céu, aonde Deus está. E um dia ver Deus face a face, como Ele é. Você que já está estudando a palavra de Deus, parabéns. Você que já é um praticante desta palavra, parabéns. Não desista. Existe um inimigo aí fora que, com as suas tentações, tenta fazer o possível para você se afastar de Deus, mas não se afaste. Continue seguindo até o fim. O objetivo deve ser encontrar um dia com Jesus Cristo e viver com Ele para sempre, num lugar especial, aonde não vai haver mais problema nenhum, aonde não vai haver mais pecado. O pecado é o problema de todo mundo. A morte, a dor, a morte são apenas consequências do pecado. No entanto, o pecado não vai mais existir naquele lugar que Jesus Cristo próprio preparou. Foi preparar para mim e para você. Por isso que ele disse, vai passar os céus, vai passar essa terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse mundo vai caminhando para o fim, mas eu tenho um novo começo para todos aqueles que estudam a minha palavra e aprendem a andar no caminho certo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Vamos finalizar? Como começamos? Orando ao Senhor. Feche seus olhos. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Vamos falar com Deus. Ó grandioso Deus, Pai eternal, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra ter mudado a minha vida e ter mudado a vida de muitos que nesta hora assistem esta programação. Mas continuamos te pedindo que nos orienta, Senhor, através da Tua Palavra. Nos dê ânimo para estudar a Tua Palavra todos os dias antes de sairmos dos nossos lares. Antes de fazermos qualquer outra coisa, nos ajude a estudar a Tua Palavra. Nos ajude também, Senhor Deus, a levar essa palavra, a levar a Tua voz, a voz da Tua Palavra para outras pessoas, para que elas possam também viver felizes de verdade, com essa mesma esperança que aqueles que já entregaram a vida a Ti estão vivendo. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Mais uma vez, te entrego em Tuas mãos cada pessoa que reservou esse tempo para estudar a Tua Palavra. Cuide de cada uma dessas pessoas. Cuide desse amigo. Cuide dessa amiga. Proteja e livre-a do mal. Livre-o do mal. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, o qual vive e reina para todo sempre. Amém. Reserve tempo para o dono do tempo. Quem não tem tempo para o dono do tempo, vive perdendo tempo. E logo virá o tempo que não haverá mais tempo. Por isso, aproveite o seu tempo e viva um tempo de esperança, uma vida feliz com o Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, aqui, na Voz da Palavra.
A Voz da Palavra, com o pastor Reginaldo Ribeiro.